Tá, agora me manda um Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. Ele tem o sinal dele? É o sinal dele. Isso aí é uma loucura. Se eu falar qualquer outra pessoa, será que tem um sinal também? Ah, o Felipe Neto. O Felipe Neto eu quero saber. Não conheço o sinal do Felipe Neto. Nem eu. Não conheço nem Felipe Neto. Dúvidas duvidosas. Fala galerinha do YouTube, voltamos com um quadro tão aguardado que é o Dúvidas Duvidosas. E eu tô aqui hoje com... Ih, agora eu confundi. Com o Kleber. Tudo bom, Kleber? Tudo bem, Cid? Tudo bem? Seu nome é Kleber mesmo, né? Kleber. Belo nome, Kleber. Obrigado. Gostei desse nome. É mentira, não é seu nome? Na verdade meu nome é Cleison. É Kleber, por que não vai Cleison então? Porque é feio pra caramba, e é o nome do meu pai, então eu prefiro o Kleber. Você não gosta do seu pai? Isso Não, eu quer gosto dizer, do meu pai, em cadeia eu gosto- nacional, você não gosta do seu pai. Eu gosto do meu pai, não gosto do nome dele. Tá bom. Kleber então. Kleber. Eu não vou entender isso nunca, apesar de eu ser Maurício também, e não é só minha mãe chama. Mas o Kleber tá aqui, eu já tenho dúvidas nisso. Como é que eu falo? Você tá aqui para fazer um Dúvidas Duvidosas sobre língua... E agora? Eu não sei. É sobre Libras ou é sobre... Eu não sei. Língua brasileira de sinais. Libras. Língua Brasileira de Sinais, Libras. É Exato. isso. E a gente tem também a intérprete aqui, que é a Regiane, que tá aí no cantinho da tela. Tá fazendo vários sinais aqui, que eu não vou entender nada, mas também para deixar esse vídeo acessível, né? Mesmo porque vocês têm um canal exatamente sobre isso. O canal acessível. Canal acessível. Como é que é o canal acessível? Canal acessível, esse é o sinal dele. Canal acessível. Ah, tem o sinal canal dele. acessível. Boa. Nós temos uma parceria com alguns youtubers e eles disponibilizam esses vídeos. Cid Cidoso. Eu sou um deles. Eu tô tentando ajudar aí um pouquinho. E nós passamos tudo para a língua brasileira de sinais, que é Ah. para tornar esses vídeos acessíveis para a comunidade surda. A gente também complementa ele com audiodescrição, que é para as pessoas Boa. cegas. O que é audiodescrição? Audiodescrição é uma descrição das imagens, a descrição do vídeo, tudo que está acontecendo, a roupa que a pessoa está vestindo, o ambiente todo que está acontecendo, o vídeo, isso é descrito para as pessoas cegas. Eu já vi um vídeo meu. Você me interpreta ali, né? Exato. Tudo que eu faço nos vídeos, quem faz é uma tradução, se diz ou É não? uma tradução. Eu recebo o seu vídeo com uma semana mais ou menos de Certo. antecedência, um vídeo de 10 minutos. Eu pego esse vídeo, vou traduzir ele. Caramba, que trabalho. E pesquisar, ele usou aquela palavra específica. Não Tu ovo. tá ferrado, não então. ovo. Como é que vai Não traduzir ovo. não Isso ovo? é uma brincadeira com a língua portuguesa. Como eu vou traduzir isso para a língua de sinais? Nossa. Então eu tenho que estudar, ver os aspectos que compensam uma língua em relação à outra para poder interpretar. Olha o trabalho que eu dou para as pessoas. Porque eu nunca imaginei que o vídeo seria, no final das contas, né, traduzido para linguagem de sinais aí, mesmo porque eu faço do meu jeito e tal. E aí, a partir do momento que, né, eu liberei os vídeos aí também para vocês usarem no canal acessível, às vezes eu fico pensando, deve ser muito difícil me traduzir, porque eu falo tudo errado. Não, e você fala muito rápido. Você fala algumas coisas erradas, mas a gente tenta compensar na língua de sinais, fazer alguma sinalização um pouquinho errada para eles perceberem. Poxa, ele falou algo errado, então a sinalização também está errada. E a velocidade é incrível. E quantas pessoas existem no Brasil, no momento, que precisam desse tipo de conteúdo? IBGE 2010 prova que tem mais de 10 milhões de pessoas com surdez. Isso em 2010. 2010. Já tem há 8 anos já. Isso, em nível leve, moderada ou surdez profunda. 10 10 milhões. milhões de pessoas? Cara, é absurdo, né? E a gente vê poucos programas assim que tem. O que a gente sempre lembra, né, da linguagem de sinais é na época agora de campanha política, porque é obrigatório. Então, agora é obrigatório. Nós tivemos uma deputada, que é a Mara Gabrilli, que ela é docente de física. Ela apoiou bastante esse envolvimento, ela tem um assessor surdo, que é o Paulo Vieira. E devido ao movimento que ela fez, ela legalizou e isso a partir de uns 2 anos, isso foi obrigatório. Começou a ser obrigatório. Foi obrigatório. Eu tenho uma dúvida, principalmente dos surdos mundos, que Opa! O quê? Surdos, mudos, não. Já falei, né? surdos. Só surdos. Só surdos. Qual que é a diferença? Mudos são as pessoas que têm uma deficiência nas pregas vocais, nas cordas vocais. Não fala de Os alguma surdos, coisa diferente. Os surdos eles conseguem falar, eles conseguem gritar, Certo. eles só não falam porque eles não tiveram esse aprendizado. Ah, não perfeito. aprenderam a falar por falta do retorno Então auditivo. sempre que for mencionar é surdo mesmo. É surdo. E não é tipo, sei lá, às vezes existem termos que você usa, e é normal às vezes a gente usar e tal, e no final das contas são pejorativos e a gente
nem sabe. Sim, porque os surdos eles falam, só que eles falam por uma língua diferente. Eles falam pela língua brasileira de sinais. Esses dias eu tuitei alguma coisa, falei, um anão, bababá, babá. Tipo, uma mulher ficou brava comigo, falando, não pode falar anão, porque o anão são, na verdade, pessoas de baixa estatura. Eu falei, mas daí não cabe no tweet. Isso depende... É muita coisa. Isso depende muito da comunidade. Se a comunidade aceita Certo. ser chamado assim, por exemplo, os cegos, as pessoas com deficiência visual. Se aquela comunidade se aceita ser chamada daquela forma, a gente tem que chamar da forma com que a comunidade se aceita. Os surdos se aceitam ser chamados de surdos. Perfeito. Então a gente tem que focar no que eles aceitam. Eu já fiz um vídeo aqui com o Gustavo, inclusive, que é deficiente visual. Eu fiquei chamando ceguinho, tirei um sarro dele adoidado. E ele é muito bem humorado, foi um vídeo divertido. E, cara, todo mundo que também era da comunidade ali gostou pra caramba do vídeo, porque a gente trata as pessoas como igual, né? E não com aquele negócio de pena. Que eu acho que é o mais chato é isso também, né? Você ficar tratando a deficiência, coitadinho e tal. Porque não é isso, né? No final das contas não é isso. E o que eu ia falar é que esse papo aí eu já ouvi várias vezes, que os surdos são os mais fofoqueiros que existem. Que surdo é tudo fofoqueiro. Que quando o cara tá fazendo ali o sinal no ônibus e tal, ele tá falando de você, né? Você aí que não é surdo, tá ouvindo o que eu tô falando, cuidado que o surdo é fofoqueiro, tá falando de você, tá falando que tá feio, tá falando que tu tá esquisito. Fica esperando, é verdade essa história? Na verdade, eles são geradores de opiniões, assim como todos nós. Então, provavelmente, se eles estão falando, é questão de opinião deles. Deixou claro que é verdade. Claramente é verdade. Ou não. Ou não. Eu acho que é. Mesmo porque a galera que fala, mas sabe fazer a língua, né, de Libras, é uma porcentagem muito mínima, eu imagino. Sim. Em relação ao nível de 10 milhões de pessoas com surdez, os que utilizam a língua de sinais é um grupo não tão pequeno assim, mas desses 10 milhões, uma porcentagem de 80%. E como é que você aprendeu a linguagem? Eu aprendi na esfera religiosa, eu comecei numa igreja, aprendi a língua de sinais. E os caras ensinavam lá? Sim. Mas era como se fosse o quê? Uma matéria? Não, é um curso para você transmitir o culto na língua brasileira de Pô, que sinais. legal isso. Então eu aprendi dentro da igreja, depois aquela formação foi boa para aquela área. Certo. Mas eu precisava de uma formação específica para ser profissional. E o intérprete, ele tem essa mania de responder ou conversar normalmente e acaba fazendo sinal meio sem querer? Eu acho que sim. Porque eu já percebi aqui algumas vezes, você já fez umas mãozinhas aqui. Sim, é muito automático. A gente comentou aqui que nessa época política, né, existe essa obrigatoriedade, né, de todas as campanhas políticas terem a interpretação e tudo mais, mas quais são os meios mais comuns aí que um intérprete, por exemplo, consegue trabalhar? Então, o intérprete ele tem vários Várias áreas de eixos, atuação. várias áreas de atuação. Tá. A gente sabe o sinal e não sabe a palavra. Isso não vai cortar não, deixa. Corta! O intérprete de Libras ele tem várias áreas de atuações, né? Várias esferas. Esfera religiosa, esfera política, educacional, artística, cultural, área da saúde. Então, intérprete cabe em todos os lugares. Tem uma nova esfera, que é a esfera artística, que os intérpretes estão sendo inseridos nos filmes tanto brasileiros, os filmes nacionais, como os filmes... Que porra. Também eu acho, cara. Eu quero fazer o sinal! Não, velho, a gente tá batendo papo, fica tranquilo, não tem erro não. Dá pra voltar de onde? Agora se quiser. Já nem voltou, não cortou não. Põe palavrão não. Então, agora os intérpretes estão sendo inseridos num novo dispositivo, que é um dispositivo de acessibilidade, que agora, com a audiodescrição e a tradução e interpretação em Libras para os filmes, isso proporciona uma acessibilidade melhor para todas as pessoas com deficiência. Isso é a efetiva inclusão. Só que a gente está um pouquinho chateado aí por causa da IN 128, que ela foi 128. Isso, 128. Ela foi prorrogada mais uma vez, a segunda vez que ela está sendo prorrogada. Isso não tá favorecendo as pessoas com deficiência. Mas como é que funcionaria? Mais o acesso. Mas um cinema como é que funcionaria? Teria um intérprete em cada sala de cinema para poder fazer? Como é que é? Então, olha que legal. As produtoras mandam os filmes pra gente e tudo em forma de sigilo. Não pode divulgar gravando esse filme, porque senão a gente é sequestrado e vai ter que vender o vídeo. Então a gente vai até a produtora para poder assistir, ter acesso às informações para poder fazer a tradução. Isso é gravado, é mandado em uma mídia para a própria produtora do filme e ela disponibiliza nos dispositivos que são algumas
umas caixinhas assim com intérprete de Libras ali dentro e facilita porque o surdo ele pode colocar da forma como que ele quiser. Ele vai mais jeito. Porque se você coloca o intérprete de Libras na tela, isso seria muito bom pro surdo, mas isso atrapalharia todas as outras pessoas que estão assistindo. Faz sentido, faz sentido. Porque ocupa um pedaço da tela ali que às vezes o cara, sei lá, não conseguiria ver alguma coisa. Realmente faz sentido. Então esse dispositivo ele fica fora, o intérprete de Libras fica fora da tela e ajuda na acessibilidade. Perfeito. Implementação do intérprete. E é diferente, por exemplo, os sinais em Libras que você faz aqui no Brasil, um cara que não fala português consegue entender? Eu sei que pode parecer uma pergunta idiota, mas, por exemplo, o americano é um negócio universal ou não? Não existem perguntas idiotas, as pessoas não têm informação. Olha, eu tenho dúvidas duvidosas e eu te digo que existem muitas perguntas idiotas porque eu mesmo faço. Libras, língua brasileira de sinais. Ela é do Brasil. Pronto, tá vendo como é uma pergunta idiota? Pronto. Cada país possui a sua língua de sinal. Então, se eu vou para os Estados Unidos, eu preciso conhecer a língua de sinais americana, a ASL. Cada país possui a sua língua de sinais. Perfeito. Então, eu preciso aprender essa língua para poder me comunicar com surdos desse país. É que eu já achei que você já era um poliglota então, né? Porque já falava chinês, já falava tudo aqui. Existe uma língua de sinais que ela amplifica, né? A gente consegue conversar com todos os surdos de todo o mundo, que ela é chamada gestuno, mas é sinais internacionais. É tipo o Esperanto das Libras. Isso, assim. como se fosse a junção de vários sinais, um pouquinho de cada país. Isso, é legal. Gestos. Por exemplo, eu sei que existem sinais para determinadas palavras. Porém, ao mesmo tempo, você pode meio que soletrar a palavra. Sim. Você vê que eu soletrei, não sei o que eu fiz aqui. Nada. De repente eu xinguei alguém, eu não sei. Você consegue soletrar. Então, meio que qualquer palavra existe uma tradução para aquilo se você acabar soletrando ela. Essa soletração, ela é aspas, o empréstimo linguístico do português. Apesar disso daqui não ser português, isso aqui é Libras. Sim. Quando a gente não conhece o sinal ou preciso evidenciar endereço, nome de pessoas, eu primeiro preciso registrar ela numa língua visual, que é a língua como se fosse a linear do português. Sim. Então, por exemplo, CID. CID é fácil. O CID. CID tem sinal, gente? CID tem sinal? Aqui, ó. Então, o CID é aqui, ó. CID, Olha. Aqui, ó. CID, assim. Fofinho. Quase a barba. E Mas antes de eu decretar esse sinal, falar este é o seu sinal, eu preciso dizer o seu nome. Tá. Daí faz C, o C, I, D. T. Isso. Você CID. Tá, agora me manda um Whindersson Nunes. Complicou. O Whindersson Nunes. Ele tem o sinal dele? É o sinal dele. Quando ele começou os vídeos, ele tinha só o início da tatuagem. Você tá brincando que existe um esse sinal pra Whindersson Existe, Nunes? Existe. A comunidade surda assiste o YouTube. Eu imagino que sim, com certeza. Mas não fazia ideia que era relacionado à tatuagem do A Whindersson tatuagem Nunes. do braço dele, o Whindersson Nunes. Isso aí é uma loucura. Se eu falar qualquer outra pessoa, será que tem um sinal também? O Felipe Neto. O Felipe Neto eu quero saber. Não conheço o sinal do Felipe Neto. Nem eu. Não conheço nem o Felipe Neto. E eu reparo que às vezes é um trabalho, às vezes não, é um trabalho muito puxado. Cansativo, Porque você tem que estar prestando atenção no que a pessoa está falando e estar concentrado o suficiente, né, para passar a mensagem para outras pessoas, a mesma mensagem, né? Porque às vezes uma interpretação um pouquinho errada, você já muda a frase, imagino eu. Sim, porque são duas línguas distintas. Exatamente. Né? Então é um processo de tradução, processo de interpretação. Eu preciso pensar nas duas línguas, isso é um processo mental muito cansativo. E eu reparei há pouco tempo, não sei onde foi, mas que tinha uma pessoa fazendo a linguagem e aí foi a língua. E aí foi substituída por uma outra pessoa, igual natação. Entrou um outro nadador ali, fez um revezamento ali. Como é que funciona isso? É revezamento, você falou perfeito. É exatamente isso? Revezamento. Olha aí. Intérprete de Libras tem que ter um revezamento. A nossa categoria, nós temos uma FEBRAPILS, a Federação Brasileira dos Tradutores, Intérpretes e Guia-Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais. Pequenininho o nome. Só assim desse tamanho. Então, a FEBRAPILS, esse é o sinal. É mais fácil. Ela articula para que todos os intérpretes façam esse revezamento. Isso é necessário. Qual que é o tempo, mais ou menos? O médio? 15, 20, 25, 30, esse é o período médio de um 15 revezamento. minutos, entra outra pessoa. Depende do momento que você como tá de apoio, você tá apoiando outro intérprete, você vê mais ou menos, eu tô percebendo que ele tá um pouco cansado, eu já me posiciono atrás dele para fazer para render ele, para substituir. É muito complexo, é muito difícil. É uma profissão bem interessante. Bem que interessante. falta profissionais. Pois é, e ganha bem?
Ganha muito bem. Ah, então tá Dá pra ganhar mais. Então tá bem, não, sempre Mas dá a pra gente ganhar ganha mais. bem, sim. Porque né, é um trabalho difícil realmente e tá ajudando muita gente, isso que é legal, né? Eu vi também há pouco tempo aí, acho que foi com um comício do Trump, alguma coisa que o Trump tava falando lá nos Estados Unidos, e entrou uma mulher no palanque, lá no palco, sei lá, e começou a fazer uns sinais, e a galera falou, pô, legal, tem uma mulher aqui ajudando, fazendo sinais, e aí depois descobriram que ela tava inventando um monte de sinal, que a mulher não tava fazendo coisa com coisa. Já viu essa história? Já, não sei se você já viu a história do Mandela. Do Mandela? Do Mandela, Como é que é quando isso? teve a cerimônia do funeral do Mandela, posicionou um Ah, intérprete. sim! Tem até um gif disso. Posicionou um Posicionou cara lá um intérprete fazendo... lá e fez e não era... E não era nada. Não era nenhum tipo de língua assim. Então tem muita gente que inventa que tá fazendo justamente porque ganha bem e aí o cara finge pra pegar o cachê. Política, recentemente, não sei se você viu. Chegou a ver? Eu já perguntei por causa disso. Teve um profissional que não é Tá. profissional da língua de sinais e não é intérprete. Ele ganhou o seu dinheirinho lá, muito fácil, e aprendeu apenas três sinais, que era de trabalhar, ajuda e política. Ó, Trabalhar, ajuda ajuda e política. E política. Ele aprendeu esses 3 sinais. Tá. E nesses 3 sinais ele fazia um monte de coisa e jogava um sinal. Fazia Pô, um olha monte que- de coisa eu e não fazia sei. outro sinal. Tem uns caras que são tão filhas da puta, né? Eu depois quero ver a Regiane fazendo isso. Tem uns caras, tá aqui embaixo, fazendo filha da puta, quero ver como é que é. Depois tem uns caras que são tão filha da puta que você fica na dúvida se o cara é um filho da puta mesmo ou se é um gênio. Porque olha só a mentalidade do cara 171, como é que ele faz. O cara aprendeu 3 palavras, e aí ele inventa um monte de sinal e joga 3 palavras no meio pro cara que fala, eu já vi essa palavra em algum lugar, mas o resto não tem nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Ele ganhou o dinheirinho dele lá, mas ele ganhou também o que ele precisava, né? O quê? Ah, tomou uma cana? Tomou uma cana. Tomou cadeia? Por outros motivos que... Mano, foi por isso? Não, também, né? Mas isso colocou a cara dele e as pessoas que procuravam ele Ah, já era um 71 das antigas, então. encontraram. Que história maravilhosa isso, cara. O cara... Maravilhoso. Se eu for querer imitar, né? Já ouvi, inclusive, que isso é ofensivo. Às vezes, eu já sei lá também se é, porque às vezes a galera também se ofende com umas coisas que você não sabe, né? Porque uma vez o Whindersson Nunes foi fazer uma piada, não foi? Sim. Foi fazer uma piada, ficou do lado de alguém. No Serginho Grosman, lembrei. Serginho. No Serginho Grosman ele ficou lá ali do lado fazendo blá, 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 que nem eu tô fazendo agora e provavelmente No não será Luciano ofensivo. Huck. No Luciano Huck. No Luciano No Huck. Luciano Huck. Ele ficou lá fazendo uns sinais e o pessoal ficou bravo com ele. A comunidade surda não gostou. Não gosta Não disso. gostou, ele se retratou até depois Eu do vi. vídeo, ele pediu desculpa, aprendeu alguns sinais pra Falou pedir que iria desculpa pra aprender. comunidade. Quando você tá numa aula, qual que é a primeira coisa que você aprende? Oi. Oi? Como é que é o oi? Oi. Oi. Esse é o oi. Porque tem o oi e tem o i. Isso, não mais utilizar, tá? Ah, não usa mais, qual que eu faço? Oi. Ah, oi? Ah, é mais fácil ainda. Oi. Tá, esse é o oi. Eu acho Tá. que é a primeira coisa que a gente aprende. Oi. Oi. E aí faz uma mediana, pra eu entender. Uma palavra mediana. Tudo bem. Isso é mediano? Isso é Mediano. fácil demais. O- Complica. Bom italiano, bom italiano. E o Joia? Ah, é meio... Tudo bem? Tudo bem? Mas que? Muito bueno. Não, isso não é italiano. Tá, e faz uma frase muito complicada pra eu entender. E não fala o que é. Eu vou adivinhar só com você fazendo. Ih, rapaz. Tá. Tá. Peraí, faz de novo. Faz de novo que eu tô chegando lá. Tá. Isso aqui com certeza é um Neymar. Perfeito, é o Neymar. Neymar, o moicano do Neymar. Não é. E ele caído no chão. Não é? Não é. Tá, Mas e aí? poderia ser. Você, tá vendo? Neymar é assim. Neymar. Aí, ó, tá vendo? Tem a ver Neymar. com o cabelinho. Ah, Neymar aqui, ó. Só tapa na bola, só papou. E aí? E aí ele... Puta, eu não faço a mínima ideia. Eu tô muito me esforçando e eu não faço a mínima ideia do que seja. O que é isso? Isso aqui, cinema acessível. Eu apoio. Ah, ainda deu uma mensagem ainda? Boa, Opa, cinema aproveitar, acessível. Tá fazendo bem. Dá a mensagem do canal também, como é que é o canal aí pra galera encontrar? Canal acessível, a gente tá com 1 milhão de visualizações lá, tá Que legal, bem cara. bacana. Que legal. Vários vídeos também de outros canais
que conseguimos colocar acessibilidade em libras e Fala outros canais que estão ajudando aí também. Quero saber quem é os bonzinhos do YouTube. Põe na roda. Putz! Como é que é o Põe na Roda? Põe na Roda? Põe na roda. Tem tudo a ver com o canal, gostei. Põe na Roda. Põe na roda. Tá. O Cauê. Cauê. Boa. Moura. A Bruna Vieira. Bruna Vieira. A Marimun. Marimun é essa, deve ser assim. Provável. Ela é kawaii. E outros. Uma galera. Pô, que legal, cara. Muito obrigado, agradeço aí a participação no vídeo e obviamente pra gente encerrar. Isso aqui em off, tá? A Regiane tá aqui também, bom eu nem saber disso aqui. Me ensina um palavrão, cara, porque eu acho que isso aí é o que todo mundo pergunta, quer saber como é que é um palavrão. Porque vai que tem um surdo no ônibus falando mal de mim, eu já consigo interpretar. Eu já vou ficar de olho ali, se ele tá falando de mim, alguma coisa, eu já mando um palavrão que é pra ele ficar esperto. Todo mundo pede pra aprender isso. Eu imagino que Todo sim. mundo pede. Ensina um palavrão aí. Vou ensinar algo mais tranquilo. Foda-se! Pô, é muito fácil! Eu vou fazer isso diariamente. Foda-se! Usa uma expressão. Não, aí Não, tem que usar uma expressão bem. Foda-se. Foda-se, meu irmão. Não, meu irmão não tem aqui. Só foda-se. Irmão. Foda-se, meu irmão. Fodão, tá estranho. Mas tudo bem. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Espero que tenha gostado aí. E também que a galera tenha curtido o tema. Valeu. Qualquer dúvida que você tenha, você manda pra gente também. Ou qualquer sugestão de pessoas que você queira ver aqui no quadro Dúvidas do Idoso, você pode mandar que a gente tá chamando, beleza? Valeu! Manda um valeu. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible! You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there! No! What are you waiting for? Do it!